Terça-feira, 2 de março, em Jequié, data que ainda está vigente o decreto do governador Rui Costa que suspendeu o funcionamento das atividades consideradas não essenciais. Estou aqui na parte de cima da Praça Rui Barbosa e vim ao centro conferir como é que está a questão do comércio. Será que está funcionando? Não está? A gente lembra que as lotéricas e os bancos estão permitidos funcionarem, também as farmácias. Então, vem comigo que a gente vai conferir como é que está o centro de Jequié neste dia de atividades não essenciais fechadas. Nesta manhã em Jequié, o comércio do centro da cidade apareceu fechado, funcionando apenas farmácias, lotéricas, bancos e supermercados. A movimentação no centro da cidade se deu basicamente entre as lotéricas e as filas de bancos. Chegando no calçadão de Jequié, que é um lugar que costuma ser bastante movimentado, já que tem muitas lojas, tem muito comércio por aqui, mas a gente vê que as lojas estão fechadas e também que a movimentação está muito menor por conta disso. Então, vale lembrar que se não for ampliada novamente, as medidas restritivas do comércio acabam às 5 da manhã da quarta-feira, dia 3 de março. Olá para todos vocês agora sintonizados no programa Hora de Notícias da JR TV Web. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março, está no ar mais uma edição do seu jornal diário, aqui direto do blog do Jequié Repórter. Então, você que está chegando agora já pode deixar sua curtida, comentário, compartilhar. Lembrando que este programa é transmitido simultaneamente para Facebook, Instagram, também o YouTube e o site da JR TV Web, que você pode acessar em www.jrtvweb.com. O link está salvo aqui nos comentários do Facebook. Hoje começamos o programa mostrando uma matéria que eu realizei ontem no centro da cidade, quando ainda valia as medidas restritivas para as atividades do comércio, né? Ou seja, aquelas atividades que foram consideradas não essenciais. Com isso, muitas lojas do centro estavam fechadas. Lembrando que só estava permitido o funcionamento dos bancos, lotéricas e farmácias. Então, ontem estive no centro, vocês viram nas imagens, muita loja fechada. O centro, vou até colocar novamente, o centro estava sem movimentação, né? A movimentação que tem comum diariamente, estava com poucas pessoas. Então, eu estive lá, na realidade a aglomeração de pessoas tinha mais, era nos bancos, como é costumeiro hoje em dia, né? Então segue a matéria novamente para quem não viu. O centro da cidade, e a gente lembra que essas medidas restritivas se encerraram hoje, 5 da manhã, então já teremos a volta das atividades comerciais, porém já tem um novo decreto, que a gente vai comentar bastante aqui no programa, vindo do governo da Bahia, e a gente vai explicar esses pontos, já que o Rui também estendeu o toque de recolher até o dia 31 e também tem algumas medidas restritivas para o comércio, além da suspensão da bebida alcoólica nos finais de semana. Vamos comentar isso, enquanto rola aí a matéria de ontem, vocês viram com o centro com o comércio fechado. Muita gente não gostou da medida, mas ela aconteceu e se encerrou hoje, 5 da manhã, as medidas restritivas relacionadas aí que foram renovadas no final de semana pelo governador Rui Costa. Tá, imagens do centro, passei pela Franja D1, calçadão. Tá aí, essa matéria você pode conferir no canal do YouTube do Jequié Repórter, onde tem diversas matérias, tem muito conteúdo, todos os programas que fazemos aqui diariamente estão lá no canal do YouTube e também no nosso site jrtvweb.com, que você pode acessar e conferir toda a nossa programação.
Já vou saudando aqui as pessoas que estão online, que já estão deixando o seu like, que estão enviando um bom dia. A Mazluva Andrade já está por aqui, o Ronaldo Carvalho, o pessoal que está chegando no YouTube e no Instagram. Fique à vontade para enviar o seu comentário, a sua opinião aqui. A gente lê todos os comentários, a sua participação tem voz aqui no Hora de Notícias. Então, pode participar, porque a sua participação é fundamental. Eu já vou colocar na tela as notícias do blog GQE Repórter, para você assistir aí, poder acompanhar. É muito fácil acessar www.gqreporter.com.br e já temos como destaque essa notícia que a gente vai comentar daqui a pouco. Rua estende toque de recolher até dia 31, fecha parte do comércio e suspende a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana. A gente vai comentar sobre essas medidas restritivas. Também outro destaque aqui do blog Jequié Repórter. Homem que participou de sequestro de taxista em Jequié no ano de 2016 foi morto por dupla de adolescentes no Inocop. Essa notícia ganhou as redes sociais, muita gente comentando sobre esse homicídio aqui em Jequié. E aqui na seção Você Repórter, morador adverte para o risco de acidente em cratera na via de acesso na Baixa do Bonfim, Cachoeirinha. A gente vai rodar esse vídeo também. Mais uma notícia policial. Suspeitos de duplo homicídio são presos em Ipiaú. E também vamos comentar sobre o boletim epidemiológico de Jequié, que já está aqui, foi divulgado ontem, que teve atualização de 2 óbitos e 80 novos casos da doença no nosso município. Pois bem, para tratar desses e de outros assuntos, já estamos aqui com o jornalista Wilson Novaes. Olá, Wilson. Pois é, bom, para você um abraço, Rony, para todas as pessoas ligadas com a gente a partir de agora. E essa notícia que você há pouco leu, inclusive eu estou fazendo uma correção aqui. A dupla que matou esse homem é formada por uma mulher e um adolescente. A mulher é maior de idade. Rapaz, a polícia corrigiu há poucos instantes essa informação, né? E uma mulher que é acompanhada por um adolescente. Por uma mulher e um adolescente, 2 armas foram encontradas. E esse fato foi ontem ali naquela quadra conhecida ali como a quadra do Inocop, né? No bairro ali do Inocop. Foi ali naquelas proximidades. Violência em alta em Jequié, né? A foto dessa mulher e do menor acabou rolando no WhatsApp, né? A gente sabe que nesses grupos, Wilson, rola tudo. O blog, lógico, tem responsabilidade, não vai colocar foto de alguém de menor. A própria polícia até não divulga, né, nomes e identificação, e da mulher também apenas as iniciais foram divulgadas. Ela é suspeita, né? Só até ser julgada é suspeita. Mas um abraço aí para todo mundo que está com a gente, que a partir de agora nos acompanha no programa Hora de Notícias dessa quarta-feira, né? Quarta-feira que chega com mais medidas restritivas. A esse momento, muitas contestações, viu? Muita gente aceita de boa, acha que o momento é esse, pelas dificuldades que estamos vivendo, mas uma parte contesta muito, né? Uma parte acha que não deveria ser essas medidas e contesta também o fato de que as medidas atingem os setores e não atingem outros. E um outro problema que a gente poderia também levar aqui aos nossos telespectadores é que o decreto municipal, o último, do dia 1º, ele está em desacordo com algumas decisões do Estado tomadas ontem e publicadas no Diário Oficial de hoje. Eu vou citar um tópico apenas. Funcionamento de academias. A Prefeitura restabeleceu o funcionamento das academias de ginástica, musculação, etc. Mas o decreto estadual proíbe, né, a questão do funcionamento dos restaurantes para atendimento presencial. O governo permite até às 17 horas. O município onde mandou fechar, porque estava em vigor, ele vai adequar hoje a essa nova, não é, realidade. Isso é preciso ficar muito bem pontuado, né, Estado e município, porque senão vai ter essa
restrição cumprida em parte, e o comerciante, o empresário vai ficar sem saber, eu vou cumprir o quê? Quem é que está certo? Com qual eu me baseio para funcionar? Bebida alcoólica. A partir de sexta-feira, volta, 5 horas da tarde, a ser proibida a comercialização, inclusive distribuição delivery. Se o cidadão pediu lá uma distribuidora, um supermercado, olha, quero aqui uma caixa de cerveja, 1 litro de uísque, um carote, o que for, né? Um gin, uma vodka, manda ela trazer aqui em casa. Não pode, a partir das 5 horas da tarde. A mesma coisa que aconteceu esse final de semana, e nós vamos ver aí como é que essas medidas vão se adequar. O governador tomou 2 posições assim, em relação a essas novas medidas. Algumas só valem para Salvador e municípios da região metropolitana, diferenciado do restante da Bahia. Mas se aí no nosso blog de Quer Repórter tem essas medidas, se você quiser dar uma lida aí para a gente ir discutindo aí, fica à vontade, Rony Brainer, para a gente acompanhar. Já está aqui no blog, está na tela para o pessoal de casa poder ver, como você anunciou, que o Rui estendeu o toque de recolher, que era até o dia 8 de março, agora é até o final do mês, né? Até dia 31, toque de recolher. Então vamos dar uma olhada aqui nessas medidas anunciadas pelo governador Rui Costa. Ele que se reuniu com os prefeitos, também da capital e da região metropolitana, e divulgou o seguinte: será permitido apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais. Isso lá para o lado de Salvador e região metropolitana. Está valendo aí, ó, só para situar, viu? Salvador, o que é região metropolitana? É aquela próximo da metrópole de Salvador. Aí Lauro de Freitas. Está valendo Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, que é a capital, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, que ali é a parte que pega parte da ilha de Itaparica. Itaparica de um lado, Vera Cruz, que é aquele outro lado ali, né? Que é aquela região ali, quem conhece bem sabe. Essa é a região que vale parte desse decreto. O restante, que você vai ler aí, vale para toda a Bahia. Isso, aí ele coloca aqui, para o interior do estado, todas as atividades poderão ser retomadas nesta quarta-feira. O que é que nós entendemos por atividade? Tudo. Hoje pode abrir a loja de tecido, pode abrir o restaurante, pode abrir a loja de material de construção, a autopeça, a concessionária de veículo, pode abrir tudo. Pelo decreto estadual. Aí que começa a diferença. Ainda o decreto estabelece que das 18 da próxima sexta-feira até as 5 da segunda-feira só poderão funcionar serviços essenciais em toda a Bahia. Então, no final de semana, voltaremos àquelas medidas, né? Só as atividades consideradas essenciais poderão funcionar. Aí já fecha a loja novamente, né? Já fecha o comércio novamente. Também temos aqui a restrição da venda de bebidas alcoólicas seguirá valendo em todo o estado a partir das 18 horas de sexta-feira até as 5 horas da segunda-feira, inclusive por sistema de entrega em domicílio, delivery, ou seja, o pessoal vai ter que novamente, quem gosta de tomar uma cervejinha, uma bebidinha, vai ter que novamente fazer bebida, o estoque, não. né? Fazer estoque. Fazer o estoque. Nem delivery. Então, exato, o pessoal compra antes, né? Compra, tem gente que compra até demais, né? Que estoca faz muito, né? estoque em casa. O pessoal que tem um estoque aí que dá para abrir bar. Cidadão, que a gente só conversa assim mais à vontade com quem é amigo, né? E eu vi um cidadão enchendo o fundo de um carro de bebida. Eu falei, vai estar com distribuidora, vai vender em algum lugar e tal. Nada, rapaz, isso é para segurar, garantir meu consumo. Estou indo para a roça, pegando mulher, menino. Estou indo. Aí eu falei, que beleza, está indo preparado para, se vier a guerra, ficar um bom tempo, né? Abastecido. Como um amigo meu diz, autossuficiente. Pois é, mano. Mexer com a bebida aqui, principalmente dia que é uma cidade quente, né? Que o pessoal gosta de tomar bastante uma cervejinha, é complicado. O pessoal não fica muito feliz, não. Mas vamos continuar olhando aqui o decreto. A restrição da venda de bebida, já falei. E tem aqui, são considerados serviços essenciais as atividades relacionadas à saúde e ao enfrentamento da pandemia, como transporte, serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para a manutenção das atividades de saúde, bem como a comercialização de gêneros alimentícios e feiras livres, a segurança e atividades de urgência e emergência. Então tá aí o rol das atividades
essenciais, Wilson. Então, tudo que não está aqui dentro vai acabar fechando a partir da sexta-feira, no horário que ele colocou aqui, né? Horário de encerramento, que é, só confirmar, às 18 horas. E aí volta na segunda-feira. Então, no final de semana, as atividades não essenciais, segundo o governo da Bahia, deverão fechar funcionando apenas aí normalmente supermercado, farmácia, banco e por aí vai. Vamos ver o que tem mais aqui. Rony, você Sim. sabe uma questão, nem eu nem você não somos advogados. Sim. Né? Não sou especialista nessa área, mas a gente ouve muito. Existe uma contestação à base do direito, do jurídico, que eu até vou buscar uma profissional ou um profissional do direito para a gente conversar sobre isso, sobre a questão desses decretos. Como é que eles funcionam? Porque o governador do estado, ele diz assim, no decreto, valendo para todo o território do estado da Bahia. Mas a gente sabe que cada município, como a federação, porque o que rege tudo em nosso país é a nossa Carta Magna, né? É a Constituição. Mas aí vem os decretos, que o decreto é uma lei, mas é uma lei, muitas vezes, de cunho temporário. Nós estamos vivendo a pandemia, tem orientações. Os decretos, eles partem de orientação. Mas uma coisa discutível, e você até trazia para mim uma informação que eu já ouvi também, é saber o seguinte, até onde, por decreto, o governador pode influenciar ou decidir fechamento ou abertura, decisões municipais que são da jurisdição de município dos prefeitos. Né? Até onde existe legalidade disso? É discutível. Não é? É discutível. Tenho certeza que tem muitos advogados que estão entendendo o que eu quero dizer. O prefeito dizer em todo o território baiano, você vê que o governo federal ele vai com as decisões, mas chega uma limitação que aí é com o Estado. Aí é com o Estado. Eu não vou interferir nas decisões de cada Estado, que tem seu governador. E o governador também, mesmo tendo os prefeitos amigos, que querem estar em paz com ele, seguindo as normas, as decisões têm um cunho de realmente evitar maior contaminação, mas eu não sei se ele tem autonomia. Eu estou falando é ruim, não. Qualquer governador para decidir tudo na vida dos municípios, com as suas particularidades. Sim. Não é? Porque tem municípios, inclusive, que não estão seguindo as determinações De Conquista estaduais. mesmo é diferente, né? Cada um aqui no meu município, quem diz sou eu. Quem Isso. vai dizer, quem vai entender o funcionamento. Por exemplo, eu gosto desses questionamentos pelo seguinte. Muita gente fala assim, os bancos. Por que os bancos não fecham e aglomeram? Passei ali na porta do Bradesco agora, uma fila enorme. Porque não é fácil você tomar uma decisão sobre bancos, que é um sistema nacional. Não é? Fechar o banco, por exemplo, na Bahia. E as pessoas que têm negócio, que envolve o Brasil, tem empresários e tal, como é que essas pessoas ficariam? Né? Então tem algumas. O banco ele fecha feriado. Sim. No dia de feriado. Por quê? Porque a FEBRABAN, a federação, já informa o Banco Central decide, e eles fecham todo mundo dentro daquela. O município tem tantos, o estado tem tantos feriados, o município tem tantos feriados. Nesses feriados os bancos fecham. Fecha na Bahia e pode estar aberto no Rio de Janeiro, pode estar aberto em Sergipe, sim, não é? Mas essa questão do prefeito deliberar, o prefeito tem que seguir a risca, se ele é amigo do governador, é parceiro, para não criar embaraço. O que não quer aceitar, ele não aceita mesmo. E eu vou pegar aqui até alguma prefeitura que não está seguindo a regra, a risca do que o governador tem decidido. Exato. Tanto que teve uma reunião ontem, está até no portal da Prefeitura de Conquista, né? O governador se reuniu com alguns prefeitos, quem está lá em exercício é a Sheila Lemos. Ele fez uma reunião virtual. É uma reunião virtual, exatamente. Porque, como você está falando aí, Wilson, e a informação que veio de uma advogada, tem essa questão da jurisdição, né? Que é importante. Então, quando ele se reúne com esses prefeitos, muitas das vezes é para falar, gente, a medida que eu estou querendo implementar é essa, mais preciso aqui que vocês façam isso no município de vocês, entendeu? Então essa é a questão. Tanto que se a gente for comparar o decreto municipal de Vitória da Conquista, a gente pode ver até os pontos depois, com o do governo do estado e com o de Jequié,
são diferentes. Não é o mesmo decreto que está acontecendo no governo da Bahia, no dia que a gente já citou a questão das academias, e o em Vitória da Conquista. O em Vitória da Conquista, que tem o Wesley como prefeito, tudo bem que ele não está agora porque ele está doente, mas tem essa questão que ele não é um prefeito aliado do governador. E o governador até citou isso, que quando ele foi conversar com a Sheila Lemos, que sabe que é uma prefeitura de oposição, isso, que ele falou o seguinte, que ele tentou apelar para o lado emocional dela, falou, você é mãe, estamos sem leito, olha essa situação aqui, tentando convencer esses prefeitos que não são da base aliada do governador. Em Jequié a gente sabe que é diferente, porque a vice-prefeita de Jequié é do PT. Então, teoricamente, é alinhado. E o PP é aliado de toda hora. É aliado o governador da Bahia é do PP. Exato. É o líder, é o mentor da figura de Zé Cocá político, hoje nível estadual. Sim. E prefeito de Jequié é João Leão. Então, teoricamente, falam a mesma língua, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui, Wilson. Sem contestação. Sem contestação, né? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui e a gente volta para esse assunto. Marcelo Ferreira está aqui enviando um bom dia para a gente. Maria Thelma Linhares, Caroline Barbosa também, Joanice Oliveira, ó o Pedro Correria aí, rapaz, mandando um alô pra gente, um abraço para ele. O Antônio Brito, ele fala, bom dia senhores, por que não seguir o exemplo de Porto Seguro, onde não há lotação de UTI e o sistema adotado funcionou? É o que fala o Antônio Brito. Qual foi o sistema lá de Porto Seguro? Eu não conheço a fundo não. Eu não sei, ele quer falar, tem casos e casos, Porto Seguro é uma... talvez ele quer falar daquele sistema dos remédios, né? Do kit. Daquele kit que foi muito divulgado por uma pessoa de lá, uma enfermeira, uma médica, parece. Não sei. Tá aí, né? Vamos ver quem está no YouTube aqui. Tem um pessoal que já deixou o like. No Instagram também. Muita gente participando. Deixa eu ver o alô aqui no Instagram. Adel Abelha. O Maurício Torquato, Cacau Promessa, Manu Almeida, muita gente que está entrando também no Instagram. Pode enviar seu comentário em qualquer uma das redes sociais que a gente vai ler seu comentário. Também manda um abraço para o Edmundo Ribeiro, para Paula Bastos e para Diego Garcia, advogado, está aqui acompanhando a gente. Pode mandar opinião aí também, viu, Diego? Grava aí, mano. Pode mandar opinião aí que a gente está discutindo. É sempre bom especialista. Porque jornalista a gente dá pitaco em tudo, né, Wilson? A gente se informa o que chega pra gente e a gente faz, mas quem sabe mesmo é o técnico, né, que é formado, né? Na coisa de cada setor, nós não vamos aqui opinar sobre medicina, dar opinião, sobre engenharia, sobre o direito, né? Que a gente não tem esse conhecimento. Pode até ser um curioso, mas não, né? Eu vou falar aqui em Porto Seguro, né, que a gente gosta muito de citar exemplos. Tal lugar está dando certo. Nos outros países do mundo, a vacina está uma maravilha. Não está, não. Está tendo problema em vários países sobre questão de vacinação. O Brasil é pela intransigência terrível que ainda é mantida. Mas o prefeito lá de Porto Seguro, ontem, ele esteve reunido com secretários municipais e integrantes da sociedade civil, né, empresários e tal e tal. E nessa reunião de ontem, o prefeito, o que é que temos a ver com o Porto Seguro? É só para esclarecer. O prefeito divulgou medidas que demonstram a preocupação e o empenho do executivo no enfrentamento da Covid, preservando a vida das pessoas e a preocupação com a economia. Porto Seguro, a exemplo de outras cidades, vive... Talvez, assim, eu não vou aqui dar um percentual que eu não tenho a garantia de que está certo, 80% a 90% do turismo. As coisas giram dentro da cidade, mas o turismo é ponto total de muitas, né, de turistas e tal, que leva dinheiro. Foi criada uma comissão, inclusive quem vai presidir é o vice-prefeito, que é secretário de turismo, que é uma figura muito conhecida, porque ele tem um espaço de shows, o mais famosos da Bahia e do Brasil, que é o Toa Toa. Ele é chamado, inclusive, Paulinho Toa Toa. E o entendimento do pessoal é buscar soluções. Aí eu vou dizer o que aconteceu em Porto Seguro. O prefeito decretou novas medidas de combate, respeitando os protocolos e medidas sanitárias. Tudo que está sendo falado por lei e por decreto. Distanciamento e tal.
No período de hoje, até o dia 8, que é domingo, o comércio vai funcionar das 5 às 20 horas. Pode funcionar das 5 às 20 horas. Por quê? Porque tem muita casa noturna. Sim. Não é? 20 horas é hora de funcionar a casa noturna? Não. Porque a pessoa chega numa casa noturna, numa boate, no toa em qualquer lugar, mais tarde. Então, de 5 às 20 horas. E a partir do dia 9, segunda-feira, o comércio vai funcionar de 5 a 22 horas. Ele adequou. Tem problemas lá enorme. A secretária está trabalhando para conseguir vacinar e o prefeito anunciou que, por exemplo, lá no Arraiá do Ajuda, que é uma área linda de turismo, vai ganhar um centro de referência de tratamento da Covid que ele está equipando por lá. Não está nada diferente, porque nossas cidades, elas têm particularidades. Não é assim. Aqui em Jiquié é de uma forma, a cultura nossa é uma. Nós não vivemos de turismo em Jiquié. Né? Jiquié não é uma cidade turística, mas tem cidades que vivem. Eu cito uma cidade mais próxima da gente, Ilhéus, turismo, absolutamente, e Itacaré, 2 cidades aqui, a exemplo de Porto Seguro, que é mais distante. Exato. Estava vendo sobre Porto, aqui, Wilson, que no mês de janeiro teve um aumento de 15% em relação aos casos por conta das festas de fim de ano, e algo curioso, né, que a gente não imagina que em Jequié, no final de ano lá, em Porto Seguro, teve registro de filas de jatinhos para aterrissar. Lembra? Você já ouviu falar isso? Fila de jatinho? E teve mais de... o jatinho um tentando aterrissar, porque era muita gente que vai. E aqui, segundo a notícia da Folha de São Paulo, foram mais de 70 festas clandestinas registradas lá em Porto Seguro, em praias como Trancoso, Caraíva, Arraial da Ajuda, que realmente são lugares bonitos e que costumam atrair o pessoal do Rio de Janeiro. Vai muito artista da Globo para lá, muita gente importante, e aí teve uma fila de jatinho, e a gente lembra, né, que um dos primeiros casos assim que estourou na Bahia, que teve repercussão, foi em Porto Seguro, exatamente por conta de uma festa de uma digital influencer, que na época teve Preta Gil, começou por lá, e aí o pessoal que veio de fora, veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, acabou passando para uma população, teve histórias tristes lá de pessoas morrendo em Porto Seguro por conta disso, mas é o que você falou, cada cidade tem a sua peculiaridade. Jequié não tem turismo. Não tem turismo. Itabuna. Vamos a Itabuna. Itabuna reabriu o comércio hoje. Hoje, quarta-feira. Sem restrições. Abriu tudo. Né? Cumpriu e tal, fechou as atividades e tal. O final de semana e reabriu hoje. Comércio de Itabuna. Né? Quarta-feira, dia 3. E discutiu lá a situação e decidiu pelos decretos o seguinte. Itabuna. O comércio de rua vai encerrar a atividade 18 horas, bares e restaurantes, lá tem shopping, e as academias de ginástica e igrejas só vão até às 19h30. Você vê que cada cidade tem seu comportamento. O transporte coletivo público só vai rodar até 20 horas. Os transportes individuais profissionais, aplicativos, entendo, aí entra o mototáxi, né? Mesmo sem a legalidade institucional, eles tiverem motivo justo, eles circulam. Delivery de alimentos e bebidas e medicamentos será permitido até a meia-noite. Estamos falando aí de Itabuna. Só para citar exemplos, para as pessoas entenderem que esse paizão tem dentro de um mesmo estado, tão próximo uma cidade e outra, mas tem essas diferenças, né? E ontem, você falou em jatinho, 2 lembranças me foram trazidas. Primeira delas, ontem foram 25 anos da morte dos Mamonas Assassinas, uma das bandas assim que revolucionou até 1995, que foi a partir daí que eles lançaram o último, naquele tempo era o LP, né? O LP com aquele sucesso, eles eram muito irreverentes, caricatas, né? Meio humorísticos, meio canto, mas ganhou a meninada, os Mamonas Assassinas, fez ontem 25 anos, morreram todos num acidente com um jatinho que arremeteu quando ia descer lá no aeroporto e bateu na Serra da Cantareira. Morreram todos. E ontem foram 25 anos, seu Mamonas Assassino. Para você ter uma ideia, entre 1995 a 1996, os Mamonas Assassinas, somente com um único LP,
eles venderam 2,5 milhões de cópias. Para aquela época foi uma coisa assim inesperada e estúpida, estupenda, né, para eles. Mas encerrou a carreira daqueles jovens artistas e tal, que já tinham um caminho aí para seguir. A gente lembrou hoje quando viu a matéria. E outro assunto, ainda com relação a jatinhos, a gente lembrando daquele acidente com a Chapecoense. Por que me lembrei do acidente com a Chapecoense? Porque morreu toda uma delegação, né, da Chapecoense. Ia jogar contra quem? Ia ser O Atlético? O América de Cali, eu acho. Atlético, não? É o Atlético Nacional, Nacional. Isso, Naquele Atlético Nacional. jogo da Sul-Americana, né? Era Isso, é isso. Morreu a delegação, morreram dirigentes, morreram preparadores. Jornalistas, né? treinadores. Mário Me lembro Sérgio, aqui do muita gente boa. Mário Sérgio, né? Aquela figura comentarista esportivo, tantos. Alguns ficaram vivos. Tem um até que está jogando, né? Tem. Já mudou até de clube. Tem tal. outro que mudou de profissão, É o virou lateral. cantor, o tem cantor, um o radialista goleiro. que depois faleceu, mas ele também... Isso. E tem um auxiliar do comando da aeronave que conseguiu sobreviver. Ele sofreu, ele era não era o piloto nem o copiloto, ele era da tripulação. E ele sobreviveu, não me lembro o nome dele, ele não é brasileiro, né? E ele teve, naquela época, ferimentos gravíssimos, ficou em coma há muito tempo e conseguiu sobreviver. E ontem ele estava viajando de ônibus, trabalhando já em um esquema de ônibus, acho que turismo, não me lembro. Sim. O ônibus lotado, caiu esse ônibus de um precipício de não sei quantos metros de altura, numa estrada da Bolívia. Morreram 21 passageiros do ônibus. Ele teve ferimentos leves. Rapaz. Ele sobreviveu à segunda tragédia. A primeira do avião. Do avião, né? Então tem dia para tudo. Isso aqui só me faz lembrar assim. Tem um dia marcado para tudo. Ele disse que quando ele aguardava o socorro chegar, ele só batia na cabeça assim, mais uma vez comigo, porque ele só teve arranhões. Agora de ônibus, não foi mais de avião. Ele viu 2 tragédias. Viu pessoas morrerem, né? tanto no avião como agora essa tragédia em um ônibus. Imagine, Rony Braga. Corpo fechado, né? Tem gente que fala assim. Eu não viajaria do lado desse cara, não. Você vê esse Vou cara levar não na vai. brincadeira aqui. Não vai que é Que problema. homem é esse, rapaz? Que homem é esse? O Marcelo Ferreira Brincadeira. comenta aqui: decreto é a forma de que se revestem dos atos individuais ou gerais emanados dos chefes do Poder Executivo, Presidente da República, governador e prefeito. O decreto tem efeitos regulamentar ou de execução, Certo. expedido com base no artigo 84 inciso 4 da Constituição Federal para fiel execução da lei, ou seja, o decreto detalha a lei. E aí, o Diego faz uma pergunta aqui, nosso amigo advogado. Restringir os horários e os expedientes não geraria uma lotação nos horários de funcionamento? A intenção sendo evitar as aglomerações, as medidas não deveriam ser estender os horários? É o que pergunta o Diego Garcia Brauna, filho do Severino Neto, que sempre está acompanhando a gente também. Diego, eu sempre achei isso. Que aí você pode colocar, vamos pensar na academia, que é um exemplo que tem aqui em Jequié que está liberado. Você diminui o horário de funcionamento da academia. Então, a pessoa que tinha a possibilidade de vários horários para ir, alguns vão querer começar a ir todo mundo no mesmo horário, 6 horas, vai que fecha às 7, aí a pessoa começa às 5h30, vai todo mundo às 5h30 e aí vai acabar gerando aglomeração. Nesse sentido, eu concordo, porque faz completo sentido. O Claudio não comenta. Eu estou mandando uma foto para você, Sim. para ser o... Eu devo mandar para seu zap, né? É isso. Essa pode ser. foto chegou há pouco aqui em minhas mãos, foi tirada de dentro de um carro, de um amigo, ele mandou aqui para mim. Se você puder colocar aí na tela, é só para a gente Pode enviar, comentar pode mandar. sobre essa questão dessa situação aí de aglomeração, como elas podem acontecer. Eu passei, falava há pouco, da frente de 2 bancos, Caixa Econômica e no Bradesco. Estão superlotados, fila para as pessoas, né, terem acesso. Ali é superlotação. Nas loterias eu não vi grande aglomeração hoje, não presenciei isso, mas estão tendo. Mas vale aí, se a foto já chegou aí, já chegou?
mas ela vai chegar até você e você vai ver o que eu quero falar sobre essa questão, né, como é que fala? De aglomeração, como elas podem ser formadas em todos os lugares. Você não tem um lugar assim, com a receita pronta, só vai aglomerar em tal lugar. Para você ter uma ideia que as pessoas aglomeram mesmo. É mesmo. Qualquer necessidade. Você vê o caso dos testes rápidos, aglomerou. As vacinas aglomeram. Todo mundo quer chegar e ser atendido, né? Exato. Dos testes rápidos, então, que eu achei mais problemático ainda, por ser a questão no centro, de ter pessoas infectadas na fila e na fila não ter um distanciamento. Então a pessoa às vezes vai se testar para ver se tem um vírus e acaba ganhando o vírus de brinde, e digamos ainda assim. sai Né? sem saber o que é que deve fazer. Mandei para você Vou pegar aqui para a colocar. imagem para a gente dar uma olhada, para você ter uma ideia. Sabe onde é que está tendo essa aglomeração, meu amigo? Eu falei que está tendo no hospital. Desculpe, que está tendo no banco, na loteria eu não vi hoje, mas tem em qualquer lugar. Forma aglomeração. Essa que eu vou mostrar na foto, um amigo passou para mim há poucos instantes, não é nada mais, nada menos do que na rua Laudelino Braga, ou Laudelino Barreto, mais conhecida como antiga Rua Pirajá, né, onde Francis Ney cresceu. Pois é, naquele lugar ali funciona a Secretaria de Saúde do município. E as pessoas procuram lá a saúde, porque lá tem um atendimento, né, o Serage, né? E aí veja como é que está a situação lá, na porta. Isso aí é na porta, porque paulatinamente as pessoas vão entrando, não pode entrar todo mundo de vez. Mas tem fila, tem aglomeração, não tem sequer controle. Ninguém lá para orientar. Pegou aí? Peguei aqui. Vamos lá. Vamos um segundo, só para você sentir que a aglomeração pode estar em qualquer lugar. Esse é o local que, no meu entendimento, não deveria ter. Deveria ter uma organização absoluta. Aquela casa de ferreira, espeto de pau. Mas não dá. É na Secretaria de Saúde do município de Jiqué. Ah, foi a secretaria que mandou? Não. Mas a secretaria tem que organizar. Isso ali, ó, olha lá. Foi tirar de carro, o cidadão passou e falou, ó, Wilson, tem uma ideia aí, sabe onde é isso? É na porta da Secretaria de Saúde do município de Jiqué. Olha lá, a foto de dentro do veículo. Perfeito? Você vai olhar ali que tem gente aglomerada, né? Se eles não estão organizando, hein? Fica difícil cobrar o comércio ou cobrar outras atividades. Se o próprio poder público tem essas falhas, digamos assim. Essas pessoas estão em busca de algum atendimento de saúde, não é? Uhum. Eu acredito que sim. Complicada essa foto realmente, porque a gente não vê o distanciamento, deve ter gente sem máscaras ali. A gente sabe que em Jequié os números estão crescendo todos os dias, no Brasil nem se fala. Inclusive ontem foi registrado que 12% das mortes de Covid no mundo inteiro foram aqui no Brasil. Então a situação não está fácil no nosso país e filas é o que a gente tem, né, Wilson? Ontem no centro, quando eu fui, o centro estava fechado, muita loja fechada, e as filas são sempre nos mesmos lugares, né, nos bancos, e provavelmente se eu tivesse passado por aí eu teria encontrado essa fila ontem. O Chico Salles que não perdoa, viu? Ele diz assim que tem que viajar coladinho, agarradinho com esse tripulante aí do avião. Do avião, né? Da Chapecoense. Porque com ele não acontece nada. Ele deve ser gato. Ainda tem 5 vidas, né? Porque diz que gato tem 7 vidas. Mas quem está com ele coladinho, agarradinho, não está aí. Não tem, né? Aí ele pode depois dizer, rapaz, quem foi esse cara que morreu aqui agarradinho comigo, abraçadinho. Tenha paciência, eu não vou não. E o Fabrício Meira fala, né? Aí morre tomando uma topada. Vai entender a vida, né? Vai morrer. Tem dessa, Paula né? Bastos, bom Tem dia, dessa. Paula. É isso aí. O que é que tem mais aqui de gente dando opinião? Joanice Oliveira Gomes, né? O nosso amigo Pedro Correria, nunca mais tinha aparecido. Enio Brito Guimarães. Prazer aí para o Enio, né? O Chico que falou do gato, o Claudio Nu lá de Atibaia, São Paulo. O Diego, que é o advogado, né? Diego Garcia Brauna. O neto de seu Floriano. Exato. O homem da borrachada. Só quem sabe é quem viveu e conviveu na época da borrachada. Dona Noé, calma, homem. É isso aí. Vamos uma figura, seu Floriano. Calma, homem. O Josué Alves aqui no YouTube. Não acaba YouTube. tudo num dia, não, que outra semana tem mais.
Seu Floriano, figuraça. Floriano, Garcia Leal, meu amigo, amigão mesmo. O Josué Alves comenta aqui no YouTube, ele que está assistindo a gente por lá, muita gente assistindo, deixando o joinha. Obrigado a todo mundo que já está participando. Ele fala: bom dia, pessoal. Na minha opinião, os bancos deveriam funcionar das 9 às 16 horas. Desta forma, seriam evitadas aglomerações. Esse é um ponto importante, Josué, porque todo mundo sabe que desde o início da pandemia está aglomerado ali e nada foi feito em relação a isso. No início tentou colocar o distanciamento, mas ainda assim aglomerava isso, porque a quantidade de pessoas que estão indo ali todos os dias é muito grande. E às vezes as pessoas se enganam, não, porque o banco é público, eles pensam em nós, não sei o quê. Nada, meu amigo, está lá acontecendo, gente sendo infectada, funcionários dos bancos foram infectados, de todos os bancos, e nada foi feito em relação a Hoje isso. um ouvinte, Rony, eu vou me basear no que você falou, o ouvinte, ele me ligou dizendo o seguinte, que ele foi no banco, foi até o Pascoal Carmides, ele disse que foi no banco e que viu o banco muito organizado lá dentro, tudo feito como manda o figurino, sem aglomeração, mas as pessoas estão, às vezes, perdendo um pouco o foco da coisa. O banco, a parte interna que entra para ser atendido pelo caixa, tudo bem. Mas a pessoa que está lá fora aglomerada, no sol, na chuva, ele vai ter acesso. Ele pode estar contaminado lá fora e trazer lá para dentro, mesmo com esse cuidado absoluto. Porque a doença, ela não marca, né? Não é o mosquito que diz, joga um inseticida e tira ele daqui. Usar máscara, usar o álcool, mas nem isso garante absolutamente que você não possa ser contaminado. Não é isso? Exato, sem dúvida. Olha o Francinei aí na área, ó. Cadê a espuma, Francinei? O João Ramos também está no YouTube acompanhando, e a Rita Armentano, ela fala aqui, ó: bom dia, muito bom esse programa de vocês, gosto das notícias, informações sem sensacionalismo, e o Wilson Novaes é bom nisso, parabéns, é o que comenta aqui a Rita. Certo, Rita, um abraço para você também. Que está lá no YouTube, o Francis já está aqui, ontem entrevistou o judoca Diego, né, que agora está na Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié. O papo está no YouTube para quem quiser acompanhar, foi muito bacana a entrevista de ontem aqui com o Francisney Vieira, comandando as parraquetas, meus amigos. Pois é. Vamos ver? Já deixou o saldo aqui para mim. Cadê a espuma? O pior que as câmeras de segurança vão mostrar. Vão mostrar, né? O VAR, né? Chama o VAR. O VAR vai me mostrar depois como é que você trabalhou aqui, que eu vou olhar. Exatamente. O detalhe daquele coisinha que a gente usa aqui na camisa, mas a gente vai conversar. Vamos lá, você já mostrou esse buraco aí? Não, vamos ver aqui, né? Rapaz. Que história é essa aqui, rapaz? Isso aí. Isso é aquela ligação que é feita ali, baixa o som. Pronto, tá sem o som, pode falar. Ó, isso aí é ali ao lado seguindo ali do lado do Parque de Exposição, aí você segue direto, Baixa do Bonfim, que a turma chama a Torta, e em seguida você vai em direção ali a Cachoeirinha. Olha o buraco que está lá, a escavação que está, baseia naquele carro que está parado. Se o cara vier de noite e não prestar atenção, Deus. ele cai ali e vai parar em Wuhan, na China. Olha o buraco, homem. Isso foi uma erosão que foi causada pela chuva, mas tem que arrumar. Meu rapaz. Tem que arrumar. E aí de noite deve ser Tem de escuro, tudo hein? ali dentro. Ali é escuro demais, rapaz. O cidadão mandou essas imagens para e você nem acredita, você pensa que é uma cratera. Assim, olha lá, ó, vê o carro, quer dizer, uma pista estreita, moto, carro, ali está, no mínimo, essa escavação pode ter sido provocada até pela tubulação ali que estourou, chuva e tal, e abriu essa cratera enorme. Meu Deus. É ali ligando Cachoeirinha quem vai em direção à Cachoeirinha, passando ali pela Torta, né? A Torta, muito conhecida, a Torta de Otino. Otino eu chamava assim, de Agnello. Era a Torta, mas a gente conhece bem aí. Que coisa, viu? Mas Jequié, Wilson, assim como vários municípios brasileiros, não tem condições de receber chuva, né? A gente não tem estrutura para isso, a verdade é essa. Essa chuvazinha de fim de verão que está chegando aí é até gostosa para você dormir, é uma chuva mais tranquila, mas Mandacaru, Joaquim Romão, todos os lugares de Jequié ficam completamente... Todo lugar. Não tem escolha, né? Rony Brainer, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde
Eles divulgaram uma nota ontem, a professora Carolina, aqui da PLB, está até na linha aqui, acompanhando, está conosco. E essa carta aberta dos secretários, ela me deixou assim um tanto querendo entender melhor, né? Uma carta aberta de uma entidade que representa os secretários de saúde, de educação do Brasil. Eles defenderam explicitamente que, para que não haja mais prejuízo, né, na educação, que está aí praticamente 2 anos parados, que devem abrir as aulas presenciais. Que as aulas presenciais devem ser reabertas. E agora, o professor não vai aceitar isso, porque o professor tem que se preservar. O pai do aluno, a gente vê a rejeição que tem a essa proposta. E a instituição que deveria preparar as escolas para isso, até o momento não preparou. Não é isso? Fato, não. A gente vem comentando muito sobre essa questão da educação, Wilson, e, sinceramente, a única saída que eu vejo é o avanço da vacina para isso, e sem contar para as outras coisas. Porque, de fato, você imaginar, vamos supor, o ESB. A UESB em Jequié, a de Conquista até mais, inclusive, recebe... São mais de 3 mil alunos aqui, de se não me engano. Todos os lugares. E são pessoas de outros municípios, de outros estados, que vêm, que têm contato. Um professor, ele dá aula para, num dia, digamos, 4, 5 salas diferentes, de turmas diferentes. Então, é um contato, assim, com uma quantidade de pessoas muito grande. E a gente sabe que tem professor de 60 anos que está dentro do grupo de risco. É difícil você imaginar essas pessoas voltando para esse trabalho, correr um risco de vida, podendo morrer, sendo que não tem nenhuma segurança. A gente não vê o avanço do protocolo. Quem acompanhou a matéria que teve aí mostrando como é que está Wuhan hoje, se a gente tivesse a tecnologia que tem lá sendo colocada aqui, está ótimo. Porque lá, Wilson, eles têm câmeras nas ruas, câmeras nas salas, que mede a temperatura corporal, tem uma câmera que pega, e se você tiver um grauzinho diferente, vai para casa. Você vai para casa, já vão te ligar, vão fazer um teste em você. Então tem, de fato, uma fiscalização efetiva. Aqui no Brasil, gente... Mas aqui tem coisa. No Brasil tem coisa. Sabe o quê? Que aqui a gente já sai na frente. A Polícia Civil deflagrou uma ação conjunta com o GAECO, Ministério Público da Bahia, e deflagrou hoje, 3ª e 4ª fase da Operação Falso Negativo, realizado pelo Ministério Público de Brasília. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas e em São Gabriel. Sabe o que é que estavam fazendo? Escritórios de advocacia, empresas de auditoria e consultoria, alvos dos mandados referentes a investigações sobre possíveis crimes de fraude a licitações, lavagem de capital e organização criminosa, por meio de aquisição de testes para detecção do coronavírus. Olha aí, olha eles aí. Né? Nos locais foram recolhidos para análise computadores, notebooks, pendrives, documentos. Os caras, rapaz, às vezes, a gente fala às vezes assim, ó, eu sei que muita gente não gosta quando eu falo assim, que tudo, a base de tudo é o cara estudar, aprender, mas tem gente que aprende por mal. Tem gente que se forma, inclusive em profissões importantes, que só trabalha para picaretagem, rapaz. E não pense aí que é um qualquer que está nesse bolo aí, não. Aí só tem gente, ó, com um bocado de certificado na parede, pós, especialização e não sei o quê. Pessoas que a gente faz assim, imune, pô, quem é o fulano? Fulano é respeitável, tá lá, ó. Já foram recolhidos esse material, essas ações, eles estavam fraudando licitações para comprar o teste do Covid, quer dizer, pega o dinheiro, porque sabe que tem muito dinheiro rolando aí, e aproveita para meter a mão. Os caras são desonestos mesmo. Esses caras trabalham a 1000 por hora, pensando apenas numa coisa, levar vantagem, a famosa lei de Gerson, né? Que me desculpe até o craque Gerson, porque assim, você quer levar vantagem em tudo,
né? É a lei de Gerson, né? Porque ele fazia propaganda Ele de foi uma... de cigarro, né? não, de uma lâmina. Era de uma lâmina? Era a Gillette. Ah, E porque aí eu lembrava dizia- que ele fez propaganda de cigarro na Não, época. era da Gillette, que ele falou, você quer levar vantagem em tudo? Criaram a lei de o Gerson. canhotinha. Mas aqui o pessoal gosta, né, rapaz? Parece Quer que, levar vantagem em tudo. parece que se tiver uma maracutaia é mais gostoso, né, rapaz? Eu Pois acho é. impressionante e são pessoas assim que não têm um mínimo de amor pela vida humana, né? Eles estão nem aí, mano. E a vida humana é a deles. A vida humana que eles se preocupam é deles. E da família, e olhe lá. Se a da família tem tanta preocupação. Exato. Porque quando eles vão presos, então, mas aí tem tanto recurso. Hoje é tanto recurso que para ficar preso é complicado. Não, não fica não. Aqui em Ó, Jequié, outra então... notícia aí. Sim. A Bahia recebeu ontem 165.600 doses de vacinas contra a Covid. O lote do Instituto Butantan é a 6ª remessa de vacinas que recebe a Bahia. Com mais essa carga, totaliza 1.111.200 doses recebidas entre Coronavac e Oxford. As primeiras doses chegaram no dia 1º de janeiro. De imediato, o governo da Bahia, a Secretaria de Saúde, acionou com a Polícia Militar, o grupamento aéreo da Polícia Militar e fez aquela organização de recebimento e tal das doses, que aí é a logística, né, que é feita pela equipe de coordenação e encaminhou as vacinas para o interior, né? Para o interior, o total de doses enviadas foi 88.130. Jequié está recebendo hoje doses, né, de vacina. Graças a Deus. Bora imunizar. Porque a gente está aqui andando, não é Jequié não, viu? Aí eu vou até fazer uma ressalva. O Brasil está andando a passos de tartaruga. Tartaruga. Maio é o prazo que os Estados Unidos deu para imunizar toda a população adulta. Maio. Eu acho que maio a gente ainda não atingiu essas faixas de idosos. Total. Eu não estou falando adulto, porque você é adulto a partir de 18 anos. 19 já é adulto. Os Estados Unidos já deliberou, já fez sua programação para que tenhamos, né, toda a população adulta vacinada até maio. Todo mundo. Aí já é aquele efeito rebanho que a gente agora vai começar a colher os resultados, né? Já está tendo a diminuição por conta da vacina, por conta do avanço da vacina. E aqui em Jequié, o calendário, né, no dia 1º, segunda-feira, 83 anos a vacinação. Terça-feira, dia 2, 82. Hoje, quarta-feira, 81 anos. E amanhã, na quinta, 80 anos. Esse vai é a descendo atual a situação. faixa para possibilitar, né, que pessoas... Hoje é 81? Hoje, quarta-feira, 81 anos. Dia 3 de 81 anos. para cima, né? Para o cara que tiver mais de 81, rapaz, saiu de mim. Não, você ainda tem o direito a vacinar. Tempo, até porque muita gente que não vacinou, né, que tem 85, 86 nessas primeiras remessas, eles podem se vacinar agora. Então tem essa confusão de fato. Isso é só gente de 81? Não, é gente de 81 para cima, né? A partir daí. É a partir daí, exato. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou ser vacinado tão cedo, né? Talvez em 2024, 2025. Você seria da população adulta. Se você morasse nos States, até maio você estava Eu estaria, né? Mas aqui no Brasil tá difícil. Bora ver o que tá falando aqui nossos amigos, que já tá chegando o nosso horário, na realidade já chegou. O Antônio Brito, ele fala, segundo estudos, a nova variante do coronavírus atinge crianças. Como reabrir as escolas? Verdade. É o que ele comenta. O Dadai Ventura mandando um bom dia pra gente. E o Demi Alves, bom dia amigos, as pessoas têm que entender que essas medidas são apenas para diminuir o risco de contágio do vírus. Já tem muita gente na Bahia esperando vaga em UTI para Covid e não tem. É o que comenta ele. E o nosso amigo Chico Salles fala sobre essa questão aí, né, do pessoal que está fraudando licitação para testes. Ele fala, mataram e matam os lineus. É o que ele comenta, né? Lineu da grande família. Sérios, corretos. Isso. As pessoas que O incorruptível. lutam, esses passam aperto. São até chamados de bestas, né? A verdade é essa. Pô, esses caras criam problema. É por isso que tem aquele procedimento de
vamos colocar os nossos. É. Os nossos estão para ir para tudo, né? Os nossos, exato. Wilson, chegamos ao nosso horário, 10h02 do Hora de Notícias desta quarta-feira. Agradecer todo mundo que participou, que deixou o seu like no Facebook, compartilhou, também veio para o WhatsApp. O pessoal que está acompanhando no Instagram também, muito obrigado. E no YouTube, todo mundo que deixou o seu alô e o seu joinha, a sua participação, como a gente fala, é fundamental. Esse programa vai ficar online, para quem não assistiu agora, perdeu em algum momento, vai estar online no Facebook. Lembrando que a gente também faz alguns recortes do programa. O programa tem 1 hora, a gente pega um tema, recorta de 10 ou 8 minutos, para você poder assistir e também compartilhar nas redes sociais. Amanhã a gente está de volta com Hora de Notícias e logo na sequência vem aí o Papo de Boleiro. Ok, um abraço a todos, a gente volta amanhã, né? Lembrando que amanhã é quinta e amanhã também, além do Hora de Notícias, às 5 da tarde eu vou participar do Além de Notícias, que vai mudar de horário, mas amanhã será às 5, às 6 e nós vamos fazer, é porque nós vamos dar sequência, eu e o Wilson Mida, que é o apresentador do programa, a uma entrevista que iniciamos com o bacharel em Direito e o homem de cartório de imóveis aqui da cidade, o Alain Biondi. E o Alain vai nos contar mais algumas situações e analisar também o momento, a questão imobiliária, como é que Jiqué está se comportando nesse processo todo, né, nesses últimos anos. A gente vai falar sobre tudo isso. Um abraço, tchau. Valeu, pessoal. No programa. Vou jogar o VAR. Bora ver aqui, ó. Vamos lá. Cadê aquele sacana? Aqui. Final já. Dá para ver? Rapaz. Tem uma sombra ali, né? A sombra da cabeça dele. Dá para ver. Deixa eu olhar aqui. É, vai ter que consultar o VAR de novo aqui. Ficou escuro. É. Vou procurar tudo aqui de minha. Rapaz, o negócio não pode ter ido longe, não é possível. E não dá pra enxergar se tá ali. Mas tava, porque ele chegou, tava. É. Sei lá, eu quando cheguei aqui eu não vi mais. Não viu, Eu né? olho tudo isso, né? É. Cuidado do retrato, do olhar. E ele fazer sem espuma não dá não, senão vai dar problema nele. A saliva caindo no microfone dá problema. Vou olhar ali fora para não atrapalhar aqui o programa. A internet caiu? Não.